Quem é o seu cliente? Seja muito bem-vindo ao episódio número 3 do Debcast. Eu sou a Débora Andrade, especialista em gestão e desenvolvimento de pessoas e negócios com foco em experiência dos clientes e mentora de profissionais de RH. Quando eu falo essa pergunta de quem é o seu cliente, às vezes pode parecer uma resposta muito simples, muito fácil de trazer, quando na verdade é algo que você precisa realmente refletir. Mas, Débora, por que é tão importante eu saber qual é o meu cliente? A resposta não seria aquele que tem interesse no meu serviço? Aquele que compra de mim? Aquele que me paga? Talvez sim, talvez não. Depende muito do seu modelo de negócio. Definir o cliente que você busca, definir o cliente que compra de você, vai te nortear para todas as suas tomadas de decisões, as suas campanhas, as suas prospecções, o seu alinhamento, o seu posicionamento. Então, você saber quem você quer atrair, para quem você está falando, vai fazer toda e qualquer diferença. Então, hoje, por exemplo, para que eu possa fazer algum tipo de projeto, de serviço, trazer algum texto, um vídeo, seja nas redes sociais, seja através de eventos, de palestras que eu sou convidada, de outros podcasts, por exemplo, eu preciso saber quem é o meu público. A partir de quando eu sei quem é o meu público, quem é o meu cliente, eu vou ter um direcionamento, um posicionamento, uma fala específica para aquele determinado público. Mas parece tão óbvio, mas por que que geralmente as pessoas não fazem? Porque elas têm muito enraizado que o cliente é aquele que quer comprar de mim. Mas por que as grandes marcas, elas muitas vezes batem recordes e recordes de vendas em campanhas, principalmente voltadas para o marketing digital? Porque elas fazem um mapeamento exato do público. Elas sabem exatamente para quem elas estão falando, o que que vai conectar com aquele cliente, o que vai repelir aquele cliente, o que vai doer, o que vai conectar, qual é a linguagem que esse cliente usa. Então, você que é consultora, você que é consultor, você que é empresário, você está falando a língua do seu cliente? Você está trazendo uma experiência para aquele cliente voltado específico para aquela área? Ou você está tentando abranger todas as pessoas e aí você não foca em nenhum? Hoje, se a empresa que me contrata, ela traz ali o encantamento do 360, que é o mapeamento de todas as áreas para que a gente possa enxergar novos fluxos, novas metodologias, para trazer uma melhor experiência para esse cliente, eu preciso entender quem é esse cliente, como ele se comporta. Então, às vezes, as estratégias que você utiliza, seja na sua comunicação, seja às vezes até no próprio tráfego pago, talvez não esteja te dando retorno e você se pergunta por quê. Você se pergunta o quanto que é difícil, você se compara com outros negócios. Você traz uma campanha que está dando muito certo para a pessoa X, mas aquela pessoa X tem outro tipo de demanda, tem outro tipo de público. Uma coisa é você se inspirar em uma campanha e pensar como que dentro do meu público, da minha realidade, do meu produto, do meu serviço, isso aqui se adaptaria. Outra coisa é você simplesmente copiar e colar sem saber se aquilo está alinhado com o seu público. E eu trago isso porque eu invisto muito em mentorias, em masterminds, em cursos, estar em eventos onde me possibilitam buscar novas estratégias de negócios. E anteriormente, quando eu me iniciei no empreendedorismo, na consultoria, eu não tinha essa dimensão. Então eu sempre falava que era como se eu estivesse falando sozinha. Às vezes algo que estava funcionando muito bem para uma pessoa, às vezes não funcionava, e eu buscava em várias outras formas de tentar fazer dar certo. Mas a gente precisa mapear exatamente quem é essa pessoa, que é o que popularmente, né, as pessoas do marketing digital trazem, uns trazem como persona, outros trazem como avatar, mas eu costumo trazer que quem é a pessoa que compra de você? O que que satisfaz essa pessoa? O que deixa ela realizada? O que que ela está buscando? Porque quando uma pessoa busca o seu produto ou o seu serviço, ela está buscando resolver alguma demanda. Seja mais complexa, seja mais simples, mas sempre é resolvendo uma demanda.
Então, hoje, quando eu tenho mentoradas que me procuram para que eu possa auxiliá-las e direcioná-las para construir a consultoria do zero, para poder se posicionar, ter estratégias de venda, ter estratégia com o cliente, ela está buscando resolver um problema. Quando uma empresa me contrata para fazer um treinamento, para fazer um recrutamento e seleção, para fazer um processo de implantação do processo de gestão de pessoas, eu sei quem é o meu cliente, eu sei o que ele precisa. Então, até para que eu possa auxiliá-lo, eu tenho que entender quem é esse cliente. Então, percebe que não é somente o cliente que me paga, é o cliente que chega até a mim, é o cliente que gosta do meu serviço. Então, às vezes, aquele cliente que chega, que ele não está qualificado, no sentido de que ele não é aquela pessoa que é o perfil que você está buscando, provavelmente vão ter alguns alinhamentos que vocês precisem fazer para reforçar. Então, existem alguns clientes, por exemplo, que eles não entendem como o mercado de consultoria funciona, como o serviço de gestão de pessoa funciona, por exemplo. E às vezes eles acham que é como se a gente estivesse fazendo um miojo. 3 minutinhos está pronto. E não é assim que funciona. Então, esse posicionamento de até para você conscientizar o seu cliente, para mostrar qual que é o passo a passo, qual que é o fluxo, porque esse processo ele exige um tempo maior, você precisa ter muito bem alinhado o que você faz. Para você criar uma estratégia de vendas, uma estratégia de prospecção, uma estratégia para atrair novos clientes, seja para produto, seja para serviço, você precisa primeiramente se posicionar, saber qual é o cliente que você está buscando e qual é o cliente que não está alinhado com aquilo que você busca. Então, hoje, 98% dos meus clientes são demandas online. Por quê? Porque eu me posiciono como alguém que faz mentoria online, treinamento online, faço recrutamento, seleção e implantação de RH. Hoje eu tenho uma atuação em vários estados do país e em outros países também. Então, é a forma com que eu me posiciono. Então, em algumas demandas mais específicas, e dependendo daquela demanda, e quando o cliente ele prefere ali o presencial e ele paga por isso, hoje eu consigo dar uma atenção para ele no presencial, mas eu acabo fazendo de um regime híbrido. Mas essa é a forma com que eu me posiciono. Não estou dizendo aqui para você que essa é a forma mais correta, mas é a forma que funciona para mim, que está alinhada com aquilo que eu acredito, que está alinhada com os meus valores, que está alinhado com a minha missão, a minha visão. Então, como que está conectado com você? Então, no primeiro podcast que eu falei sobre o comece por dentro, o estruture a sua missão, visão, valores, independente se você é eu presa, né? Se você é MEI ou se você é uma empresa maior, às vezes a gente acha que isso é um clichê só de empresa grande. Mas se você não entende o que é a missão, qual tipo de cliente você quer atrair, qual cultura da sua empresa, mesmo que você seja sozinha nesse começo, você não vai saber qual é esse cliente que você vai atrair, você não vai trazer ali a sua linguagem, o seu posicionamento alinhado. E quando esses clientes que não estão alinhados com aquilo que você busca para você, para sua consultoria, por exemplo, como que você vai se posicionar se nem você sabe que aquele cliente não é o perfil? Então, se pergunte: qual é o cliente ideal para mim? Qual é o cliente que não está alinhado com aquilo que a minha consultoria busca, que a minha empresa busca, caso você não seja consultor? Então, antes de olhar para fora, ver o melhor produto, o melhor serviço, você precisa dar esse passo para trás e olhando para dentro. E definir esse cliente vai fazer parte até das suas próprias estratégias. Isso vai definir quais são as qualificações que você vai fazer, os grupos que você vai participar, os eventos, as mentorias, os masterminds. Porque é muito fácil você querer fazer tudo que o mercado está oferecendo. Tem várias demandas, uma hora você vai para um, outra hora você vai para outro. Mas e aquilo que você precisa? Você está fazendo? Então, se você não tem bem definido,
Como que você vai encontrar essa pessoa? Onde que essa pessoa está? Onde esse seu potencial cliente está? Se você não sabe nem quem é esse cliente. É muito fácil, às vezes, você se conectar pela dor. Ah, a dor do meu cliente é X. Tá, será se é mesmo? Será se tem alguma particularidade ali que talvez você não esteja observando porque você está olhando somente para o que todo mundo está dizendo? Será se tem alguma oportunidade ali dentro daquele mercado, daquela sua área de atuação, que talvez você não tenha enxergado ainda, porque você está se posicionando somente com quem vai falar com o cliente, mas não quem vai ouvir? Se você for parar para pensar, se você for parar para realmente em uma reunião de briefing com o cliente, que é a reunião ali de alinhamento, a reunião que você colhe as informações, colhe ali o diagnóstico, se você ouvir o cliente de fato, cada detalhe que ele traz para você é uma demanda que você pode enxergar de oportunidade. Então, para cada demanda que ele está trazendo, tem um serviço seu que você pode trazer. Claro que você vai fazer isso em outro momento, uma apresentação de proposta, mas eu falo no sentido de que essa escuta precisa também ser qualificada, até para você enxergar a demanda do cliente e se aquele cliente está alinhado com aquilo que realmente você busca. Então, pensa um pouco sobre isso. Pensa um pouco se de repente você está olhando para um lado e as suas atitudes, os seus planejamentos, os seus projetos, a sua energia está direcionado para outro lugar. Às vezes aquela campanha que você fez não deu muito certo porque talvez você esteja olhando para o lado errado. Ou o lado que não era para você estar gastando tanta energia. Às vezes a campanha que você criou foi pensando em algo que você gostaria. Eu já tive mentorada que falava assim: eu criei um produto baseado em tudo que eu não tinha quando eu estava nessa situação. E aí eu perguntei para ela: e você já se perguntou o que a pessoa precisa? O que ela sente falta? O que ela não tem? E ela ficou em silêncio e me respondeu: é verdade. Eu tô olhando para mim, não tô olhando para de fato como é o cenário do meu cliente. Então olha para o cenário do seu cliente, senta na cadeira do seu cliente. Enxerga quem é esse cliente que você está atraindo. Enxerga qual é a demanda desse cliente. Enxerga o que é que você pode oferecer para ele. Enxerga como ele precisa do seu apoio na consultoria, na mentoria, no seu produto, no seu serviço. É esse olhar mais genuíno, definindo exatamente quem você quer como cliente, quem faz sentido para você como cliente, que vai fazer você se conectar com eles. Hoje é muito comum, quando eu vou fazer alguma reunião com o cliente ou algum treinamento, é muito comum eu escutar a seguinte frase: parece que você tem uma câmera aqui na empresa, porque é exatamente o que acontece aqui. E eu poderia citar aqui várias e várias teorias, várias e várias técnicas, mas sabe o que eu uso? Eu sei como ele se sente, porque eu sento na cadeira dele, eu enxergo a demanda com o olhar dele, e assim eu consigo auxiliar. Então, essa pergunta do quem é o seu cliente, ela precisa ser refletida para que você possa construir, a partir de agora, não somente os seus alinhamentos, os seus passos, os seus projetos, mas a sua comunicação e a sua conexão com esse cliente. Novamente, antes de olhar para fora, você precisa começar para dentro. Eu te vejo no próximo episódio.